Oi, tudo bem com você? A ideia aqui hoje nesse vídeo é falar um pouco sobre um assunto que ainda é um tabu, mas ele precisa ser levado em conta. Eu já passei por isso, você passou por isso, ou vai passar por isso se você é gestante ainda, mas a ideia aqui não é o traumatizar a maternidade, ou você que quer ser mamãe, ou fazer como um efeito anticoncepcional. E sim falar sobre a maternidade como ela realmente é, sem aquela série, sem filme, sem romantização. Vamos falar sobre o que é ser mãe mesmo. Vou ressaltar aqui uns pontos importantes, que é muitas dúvidas, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, que eu também sou mãe, e algumas amigas que ainda não têm filho, a gente conversava um pouco sobre esse assunto antes de eu ter. Como que era essa experiência e tudo mais. Eu vou tentar trazer para vocês um pouco da minha visão e o que eu percebo das pacientes ou de outras amigas minhas que relatam algumas coisas. A maternidade, ela é individual, é um processo individual para cada um. Porém, todo mundo passa por essa mudança de vida. Todas passam por essa mudança de vida, tanto hormonal, quanto física, quanto emocional. Embora seja uma coisa que é individual, muita coisa ainda é semelhante. Então fica até o final desse vídeo aqui para você saber sobre os desafios, os planos, a realidade, o relacionamento, a vida profissional, como que fica a vida social. Vem comigo, porque uma coisa a gente tem que concordar. A vida depois do filho muda completamente. O bebezinho, ele sendo planejado ou não, a vida muda. As prioridades passam a ser outras. O jeito que você enxergava a sua vida depois que você tem um filho é totalmente diferente. Muitas mamães me relatam também que não conseguem mais sair sem um filho, embora sinta aquela saudade daquele convívio social que antes tinha com as amigas. Parece que a gente não se encaixa mais naquele meio. Não sei você, mas parece que a gente não consegue mais sair de casa sem eles. Como se faltasse alguma coisa, ou como se deixasse alguma coisa faltar para eles, sabe? Até aquelas mulheres que antes não planejavam ter filhos, depois da maternidade, muda o olhar, muda o cuidado, muda as prioridades, muda os gostos. Então, a maternidade é uma coisa que ela vem para transformar. Mas toda transformação traz dor. Toda transformação assim que requer da gente, tanto o emocional quanto o físico, o psicológico, tudo que requer do nosso esforço, porque a maternidade é um esforço constante, uma atenção constante. Essa mudança traz dor física, dor psicológica. Muitas mamães ainda relatam depressão pós-parto por conta de toda essa mudança de vida. Mas essa mudança de vida após a maternidade é normal. A psicologia chama essa mudança de matrescência, que é como se fosse na adolescência, só que na maternidade. É onde o corpo, o ser humano, a mulher em si, ela passa por transformações, tanto física quanto psicológica, mental. Toda essa mudança, ela requer uma mudança, uma explosão de hormônios aí, para transformar a mulher, o cérebro da mulher, para essa nova etapa de cuidado com o bebê. Eu me lembro que antes de ser mãe, eu me pegava pensando assim, eu sempre sonhei em ser mãe, é uma coisa que eu tinha para mim. Um dia eu ia ser mãe, eu ia ter um bebê, mas eu sempre me pegava pensando, como que ia ser a minha vida, sabe? Mas eu tinha uma vida, uma rotina que era voltada para mim, para os meus cuidados pessoais, para minha diária, tipo, para trabalho, eu comia nas minhas horas, eu tinha meus cuidados, tipo, de fazer hidratação do cabelo, daquele autocuidado, de ir na manicure, de ir no pedicure, tinha tempo para isso. Mas quando o nenenzinho nasce, parece que toda essa atenção volta para o bebê. Todos os olhares em volta voltam para o bebê. Mas que quando nasce o nenenzinho, também nasce uma nova mulher. E esse nosso cuidado, muitas vezes nós não encontramos tempo para esse autocuidado. Você que está aí comigo, talvez vai concordar comigo, que às vezes não encontramos tempo nem para ir no banheiro, entendeu? O serviço fica para fazer, a casa fica para fazer, a louça fica para fazer. Então, é uma coisa, é um ser humaninho ali que ele requer todo o seu tempo. E esse requerer todo o seu tempo, muitas vezes traz um sofrimento.
por mais que exista muito amor pelos nossos filhos, a gente já passa a não se enxergar mais, a não se reconhecer mais. Todo aquele autocuidado que a gente tinha com a gente mesmo vai ficando esquecido, vai ficando armazenado, vai ficando para depois, porque o neném realmente quer toda aquela atenção voltada para ele. Eu me lembro que antes de ter, eu costumava fazer as coisas assim para mim mesmo, né? E hoje em dia, até uma saída de casa, para sair, para ir no mercado, por exemplo, ele vai junto, obviamente. Então eu preciso organizar a bolsinha que vai levar, quantas trocas de roupa, quantas fraldas, quanto tempo vai ficar fora. Quem amamenta no peito ainda não tem esse problema com alimentação, né, de levar quantas mamadas, quantas mamadeiras. Porém, tem o cuidado com a roupa também, que precisa ser uma roupa que facilite para amamentar. Então, tem toda essa mudança de vida, toda essa estratégia. Uma coisa que antes era só pegar a bolsa e sair, mudou, que agora tem todo aquele planejamento. Um fato curioso que eu queria dividir com você é que eu já cheguei a sonhar com o nenê. Aquela sensação de sonhar com o bebezinho, eu lembro que no meu sonho eu estava amamentando, né? Eu conseguia ver assim o rostinho certinho, eu amamentava, eu passava a mão assim no rostinho enquanto ele mamava e tudo mais. E quando eu acordei, aquela sonolenta ainda assim, eu procurei. Olhei, tipo, vi aquela sensação de angústia, aquela coisa forte, assim, apertando o peito, sabe? Era uma sensação de saudade, tipo, de uma coisa que nem existia ainda, de uma pessoa que nem existia ainda. Já aconteceu isso com você? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Porque é uma sensação, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. É uma sensação de saudade de alguém que você ainda me conhece. Eu sempre sonhei, né, em ser mãe. Então, eu conseguia imaginar como seria o rostinho dele, como seria o jeitinho. Mas eu vejo relatos de mulheres também que não pensam nem em ser mãe, ou que têm essa dúvida se quer ser mãe ou não, independente do motivo, se for trauma, por medo, ou para simplesmente não perder essa vida que tem hoje. Porque realmente, quando você tem um bebezinho, muda toda a sua rotina, muda toda a dinâmica familiar, muda a rotina da casa, muda o relacionamento, muda as vidas profissionais, muita coisa muda. Então, esse fato da mulher querer ou não ser mãe precisa ser repensado, sabe? O que são suas prioridades, quais são suas prioridades, que mudanças de vida você vai ter aí, mas a gente cria uma expectativa antes da maternidade que quando o nenenzinho vem, quebra toda essa expectativa. Eu, por exemplo, falava, não vou dar tela, não vai assistir tela, não vai, sei lá, comer doce antes dos 2 anos de idade, vai comer certinho, vai almoçar certinho, vai jantar certinho. E quando o neném nasce, né, quando começa a passar por toda essa rotina, muitas vezes não é assim, né? Sai um pouco do nosso planejamento aí. Porque hoje em dia tem muitas normas, né, muitos jeitos de alimentar, aquela BLW, né, que é os cortes certos, o jeito de dar certo, a introdução alimentar, o jeito que vai cortar o alimento, o jeito que vai as texturas, que a criança agora tem que testar. É muita informação nova para a mamãe que está se inserindo agora nesse âmbito, né, da maternidade. Então a gente fica meio em dúvida, assim, se a gente está sendo uma boa mãe, se está fazendo as coisas certas, se não está. Mas uma coisa é certa, o filho sendo planejado ou não, existe uma mudança de vida, que para a psicologia isso é normal. Embora tenha esse amor absoluto pelo filho, que a gente morre de medo de perder, morre de medo de acontecer alguma coisa, a gente sente falta de quem éramos antes, dos nossos hábitos, dos nossos cuidados com a gente mesmo, de assistir um filme inteiro, muitas vezes, nossa, faz muito tempo que eu não assisto um filme inteiro, então, muitas vezes a gente perde esse lazer que a gente gostava de fazer, esse tempo de autocuidado que a gente tem que fazer. E para quem não tem rede de apoio, fica tudo mais difícil. Não que para quem tem a rede de apoio, quem tenha com quem contar ali nos momentos, seja fácil.
Mas para quem não tem rede de apoio é muito mais difícil, porque a criança ela demanda de muita atenção. Muitas vezes a unha fica para fazer, aquele banho demorado tem que ser rápido, aquela hidratação no cabelo vai ficar para a semana que vem, a casa muitas vezes não está sempre arrumada, tem brinquedos espalhados pela casa, as refeições não saem na hora planejada e tá tudo bem. A maternidade na real, tentando arrumar a cozinha. Não vai não, mamãe, não vai rolar. Demoramos um tempo para nos reencontrar novamente. E não poderia ser diferente, né? Pois acabamos de passar por o maior processo da nossa vida, que era o ser mãe. Mas essa transformação, ela não veio para te destruir, ela veio para te ampliar. A maternidade, ela me fez ser mais forte, mais fraca, mais cautelosa, mais cuidadosa, mais humana. E o relacionamento? Como que fica? O que antes era vocês dois, agora tem uma outra pessoinha aí que depende 100% de vocês. É importante que haja diálogo entre o casal, que vocês se reorganizem, sentem para conversar, que estão passando por uma mudança. O que era antes vocês dois, agora está tendo que incluir uma outra pessoa, que toda aquela atenção vai para aquela pessoinha, né? Muitas pesquisas mostram que a criança, antes de completar 2 anos de idade, o índice de divórcio, de separação de casal é grande, justamente por essa transformação de vida. Porque realmente a criança ali requer uma atenção a mais. A intimidade muda, a dinâmica da casa muda, a dinâmica da família muda. Uma hora vai voltar a ser vocês dois. Então vocês precisam estar unidos nessa hora. Porque a infância é curta. Os dias são, na infância, na maternidade, os dias são longos e os anos são curtos. Então passa muito rápido. Eu lembro que ontem mesmo eu estava com meu recém-nascido aí, noite, sem dormir. Não que hoje seja muito diferente, mas noite sem dormir. E hoje mesmo, mês passado, ele completou 1 ano. Então passa muito rápido. Então o ideal é o casal conversar. Eu sei que é corrido o dia a dia, mas sempre que possível, reservar um tempinho para o casal, para acostumar, para fazer coisas que antes traziam prazer para o casal, né? Embora a rotina tenha mudado, muitas vezes não dê para sair para bares, balada, festinha, igual faziam antes, né, o que é a realidade de alguns casais, mudar, mas sempre reservar um tempo para o casal. É importante que haja comprometimento e parceria das duas partes. Aqui em casa, por exemplo, muita coisa mudou. É raro eu e meu marido conseguir assistir um filme inteiro sem interrupções. Quando meu filho vai dormir, a gente pega para assistir um filme, existe aquele revezamento de quem que vai espiar. A gente coloca a babá eletrônica na frente da TV assim para a gente ir monitorando, né? Então, mas existe aquela dinâmica de quem vai lá espiar o nenê, né? Então, várias vezes tem que pausar o filme, ir lá dar uma espiadinha, dar uma chacoalhadinha para ele voltar a dormir, dar uma mexidinha ali, que o filho acaba acordando, percebendo que não está perto, né? E por isso a gente tem que ir parando. Mas é uma coisa que precisa ser conversada entre você e seu parceiro, sua parceira. O diálogo é a fonte de qualquer problema no relacionamento. As mudanças, elas acontecem sim. Muitas vezes é pro bem. Então a gente vai mudando junto, sabe? Junto com essa reconstrução de identidade que a mulher passa, trouxe com ela os medos e os desafios. A volta para o trabalho, por exemplo. Eu não sei o que você acha, mas eu acho a licença maternidade uma vergonha. Nossa senhora, a conta não fecha. Como assim? É recomendado a criança mamar exclusivamente até os 6 meses de idade e com 4 meses ela precisa deixar a criança na creche ou terceirizar esse cuidado. A criança não está nem sentando ainda, depende 100% exclusivamente de outro cuidador. E antes mesmo dessa desmamada, antes da introdução alimentar, a sociedade, o mundo corporativo obriga essa mãe a deixar a criança nos cuidados de outra pessoa. Com 4 meses, 120 dias a licença maternidade, na maioria das vezes. Tem empresas que estão inseridas naquele programa Cidadão, que esse prazo é um pouco maior. Mas na grande maioria das vezes, a licença maternidade hoje
No dia de hoje é 120 dias. A conta não fecha. Não, mas calma, que para piorar tem a licença paternidade, que está ainda em votação no Congresso e tudo mais, para rever aí o período que está sendo votado para 30 dias, um mês, só um mês. Atualmente, hoje, na data de hoje, é 5 dias a licença paternidade. Então, nossa, não sei nem o que falar sobre isso, porque eu não sei o que você acha, mas é muito pouco. Tá, aí volta para o trabalho. E como que fica essa criança? Aonde que vai ficar essa criança? A mãe, recém-parida, que está passando, né, por toda essa reconstrução de identidade, vai ter que terceirizar esse cuidado, deixar com uma outra pessoa, uma criancinha de 4 meses. E como que fica o coração dessa mãe? Que a sociedade, o mundo corporativo espera que essa mãe volte para o trabalho, para a civilização, assim, 100%, né? Enquanto o coração da mãe, quando volta, deixa a criancinha lá na creche, fica apertado. A gente passa o dia inteiro pensando na criança. E diante de todo esse relato de notícias ruins que a gente vê, para quem não tem rede de apoio, fica muito mais difícil. Quando não tem uma pessoa de confiança, assim, para deixar, por exemplo, os avós, os tios, os padrinhos. Então, a gente precisar terceirizar esse cuidado, muitas vezes leva mamães até a desistir, né, da sua área profissional, prefere ficar em casa com a criança, mas tem muitas mamães que não têm essa opção, que precisa trabalhar, que precisa ajudar em casa, precisa manter a dinâmica ali familiar, então precisa trabalhar, então precisa desse cuidado com a creche. Mas como que fica essa licença paternidade, essa licença maternidade tão curta? A empresa entende toda essa mudança de vida na vida da mamãe? Muitas vezes não, a maioria das vezes não. Muitas empresas sacanas, quando essa mãe volta da licença maternidade, dispensam essa mãe. Eu sempre escutei que empresa tem CNPJ e não coração. Talvez isso seja verdade. Também tem o caso de muitas empresas deixar de contratar mães com filhos pequenos. Ainda, infelizmente, ainda existe essa desigualdade vergonhosa. E se o filho ficar doente, o que você faz? Você acredita que eu ouvi isso em uma entrevista de emprego? Não vou comentar. Você que é mãe, você já deve saber. Quando você acompanha o filho doente no médico, na consulta, por lei, não oferece o atestado médico para o acompanhante. Muitas vezes, quando você vai no hospital, ou na consulta médica, ou no UPA, é colado na parede do consultório que não é fornecido atestado para acompanhante. Mas aí vem a pergunta. Semana passada mesmo, o meu filho ficou doente, 7 dias em casa, pegou aquele pé, mão e boca, né, na escolinha. Então, já fui orientada que não era fornecido, né, o atestado para acompanhante. Mas aí eu te pergunto, 7 dias em casa, quem não tem essa opção, faz o quê? Quem não tem rede de apoio, faz o quê? Então quer dizer que você não pode acompanhar o seu filho menor de idade numa consulta médica, num hospital, ou se ele fica de atestado, você tem que deixar ele sozinho em casa, ou se você não tem escola, porque escola também com atestado não pega. Se você não tem com quem contar, se você não tem a rede de apoio, você faz o quê? Deixa com o vizinho? Isso vai vai contra até as diretrizes da ECA, que fala sobre as leis da criança e do adolescente, mas isso não é colocado em pauta. Então, por isso, a conta não fecha. Uma coisa que me deixa muito chocada é esse vídeo aqui. Ele fazia tudo sozinho. 5 anos ele tem que ficar em casa sozinho. Não é que ele apresenta algum risco dele tem alguma dificuldade nutricional, ele tem dificuldade para se hidratar. Ele tá queimando de febre, ele sabe se medicar? Tá. Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. Tá, mas só não... Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho?
De 5 anos. De 5 anos? Não pode ficar em casa sem televisão, não pode ficar sozinho, 12 horas. E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos sozinho? Não pode deixar nada pronto para ele. Mas ele tem 5 anos. Ele não consegue pegar comida? Gente, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa, ele tem 5 anos. Por quê? Meu Deus, doutor, não, onde você está estudando, pelo amor de Deus? A lei fala. A lei fala. Para se, por exemplo, se ele tivesse alguma dificuldade, se ele não conseguisse andar, não consegue se alimentar sozinho. Gente, o menino com febre, com. Ai, eu sei gente. que ele tá com febre, Uma mas criança. a febre não vai impedir ele de comer. Sozinho em casa. Sim, por que febre ele não consegue pegar alguma coisa? Uma criança de 5 anos pode ficar sozinha 12 horas em casa? Olha, eu ficava. Como assim? Como assim esperar que uma criança se cuide sozinha em casa? Que lei é essa? Que nem existe lei, na verdade, né? Que o acompanhante não pode acompanhar a criança. Isso não viola o ECA como abandono de incapaz? Isso me faz refletir até que ponto a carreira é importante. Mais importante que o filho? É isso que espero. E aquela apresentação na escola, na creche? Aquele dia da família? Aquela apresentação do Dia das Mães? A dancinha na festa junina? E quando o seu filho te procurar na plateia, no meio da multidão, qual que vai ser a reação dele? Não consigo nem pensar nisso. Então, mamães, quando for época de votação, vamos rever a proposta dos candidatos, o que eles estão propondo, né? Porque o Brasil precisava mudar, essas leis precisavam mudar, a gente precisava ter mais qualidade de vida aí, né, para nossos filhos. Então, vamos repensar um pouquinho. O cansaço na maternidade ele é tão intenso, até para a mamãe que fica em casa, nem que ela não trabalhe fora, ela não trabalha fora. Mas quem fica em casa, você que não sei se fica em casa com o neném, sabe que é muito cansativo, até mais vezes muito mais cansativo do que quando fica para a rua, quando trabalha fora. Porque realmente cuidar da criança, cuidar da casa é cansativo. Aí junta com todo aquele estresse, com a noite mal dormida, com a casa que muitas vezes não dá para organizar na hora, com a alimentação. Ficar com a criança em casa também não é uma tarefa fácil. Viu, papais? Não é porque a sua esposa não trabalha, que fica em casa o dia inteiro com a criança, que ela não está fazendo nada. Às vezes ela está trabalhando muito mais do que você na rua. Algumas pacientes me relatam que às vezes tem alguns episódios de despersonalização. Já falei isso em alguns vídeos, que é quando você tem pensamentos automáticos, reações automáticas e tem aqueles apagões na mente. Mas eu já vou te tranquilizar que isso é normal. A mamãe, o cérebro da mamãe, está em constante vigilância. Vamos concordar que não podemos tirar o olho da criança um sequer segundo. Então é uma atenção constante, é uma sobrecarga constante. Então o cérebro, como mecanismo de defesa, ele prefere poupar essa energia. Então por isso acontecem esses apagões na mente. Então lembre-se, mamãe, ainda é você. Você está passando por uma reconstrução de identidade. Então não se cobre tanto. Você está fazendo o melhor que você pode. O seu bebezinho está sendo amado, está sendo bem cuidado, e é isso que importa. As coisas aos poucos vão entrando no lugar certo. Sem pressa, vai curtindo o momento, curte o seu filho, que quando você menos esperar, ele vai estar com a família dele. Eu sei como que dói, né? Agora vê como que passa o tempo rápido. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Ai, que saudade do meu recém-nascido. Como que era cansativo. Não que agora seja diferente, né? Mas aos poucos a vida vai tomando o jeito, a gente vai se adaptando com aquela nova mudança de vida. Bom, abordei um pouco sobre o assunto maternidade, alguns tópicos importantes aí, relevantes, né? Não vou prolongar muita conversa para não ficar com 4 horas de duração esse vídeo. Eu não sei nem se tem gente ainda me assistindo aí, você tá aí ainda? Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo sobre a sua experiência de mãe e qual foi o maior desafio que você passou nesse processo. E não esquece de deixar o like, se inscreve no canal que vai estar ajudando demais o canal a crescer e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai precisar. Até o próximo vídeo. Tchau!